Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, vamos iniciar com uma reflexão. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre carência afetiva. Afinal, o que é carência afetiva? As pessoas gostam muito de usar expressões do tipo: eu sou muito carente, sou muito mais carente e preciso de mais cuidados por causa disso. Então, a carência afetiva, afinal de contas, o que é que as pessoas tanto usam essa expressão? E a impressão que me dá é a seguinte: é que carência afetiva é um termo mais ou menos vazio de significado e que, no fundo, quer dizer que as pessoas têm dentro de si uma sensação de incompletude, de alguma coisa que está faltando, alguma sensação de que ele só se completa através de um aconchego que vem da outra pessoa. De maneira que, na realidade, essa carência subentende uma sensação clara de que existe uma necessidade, na maior parte das pessoas, de ter um aconchego derivado da presença de uma outra pessoa. Ou seja, que a carência sentimental, afetiva, existe em todo mundo e não tem muito jeito da gente medir quem é mais, quem é carente. Porque as pessoas falam que são muito carentes e que elas precisariam, portanto, de mais atenção e mais cuidado e mais carinho. O que significa que é como se fosse assim: tiveram uma infância mais ou menos desamparada ou desprotegida, ou eventualmente até o contrário, excessivamente bem cuidada, e por isso se acostumaram a uma determinada cota e quantidade de atenção e de cuidado que pedem, do ponto de vista da relação adulta, nas suas relações afetivas adultas, o mesmo tipo de atenção e cuidado. Como se fosse assim, possível medir pessoas mais carentes e menos carentes, coisa que de fato não existe. Não existe nenhum medidor de carência, assim como não existe medidor de sensibilidade, pessoa mais sensível, pessoa menos sensível. As pessoas que dizem eu sou muito sensível, elas usam essa expressão com a finalidade de obter determinados benefícios, cuidados, ser poupada de determinados contratempos em função desta sensibilidade suposta maior. Na realidade, todas as pessoas são sensíveis e não tem jeito de nós aferirmos e medirmos quem é mais, quem é menos sensível. Todas as pessoas são carentes, porque aquela pessoa que não tivesse carência nenhuma, não procuraria nenhum tipo de aconchego, não buscaria parcerias sentimentais. A pessoa carente também não quer dizer que ela tem que viver de acordo com as suas carências e muito menos usar isso como um instrumento para chantagear o seu parceiro com o intuito de obter dele favores especiais. Esses dias mesmo nós recebemos um e-mail aqui de uma moça que está fora do Brasil, trabalhando e estudando, e rompeu o namoro com o seu parceiro daqui em função disto, de estar fora. E porque lá encontrou um outro rapaz com o qual passou a ter um relacionamento. Esse outro rapaz também não é de lá e agora está terminando o tal estágio e o rapaz vai para o seu país de origem, que não é nem lá onde ela está, nem aqui. E ela fica em dúvida e não sabe se vai ou não atrás do novo parceiro, para onde ele vai, ou se volta para o Brasil e tenta refazer a aliança com o antigo namorado daqui. Na realidade, esse raciocínio mostra que esta moça, jovem ainda, mas preparada, está dirigindo a sua vida em função da sua carência, o que é muito ruim, da sua sensação de desamparo. Então, ela vai atrás do melhor remédio para a sua vida sentimental, mesmo quando são parceiros secundários não tão importantes. Ela deveria estar decidindo de acordo com a sua conveniência. O que é melhor para ela? Voltar para o Brasil, continuar onde ela está ou ir atrás desse outro namorado apenas como uma aventura de vida e não usar afetos e carências e buracos e incompletudes e eventuais possibilidades de aconchego como veículo para direcionar as suas pretensões futuras. Somos todos carentes e somos todos, por causa disso mesmo, com uma sensação de incompletude e de desamparo, que a gente tem duas possibilidades: ou preenche sem crítica com algum parceiro, ou então reflete crítica, mesmo tendo esse buraco, essa incompletude, pensa muito bem primeiro em encontrar soluções pessoais, individuais e autônomas e não se deixar escravizar por esta sensação de incompletude que provavelmente nós vamos ter ao longo da vida inteira, mas que não tem que mandar na gente. Muito bem. Temos aí o nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Simone. Pois não. Então, doutor Gicovati, eu acho que o senhor já me respondeu enquanto estava dando a explicação. Eu
tenho 40 anos, sou separada há 2 anos e mantenho um relacionamento estável há 1 ano e meio. Mantinha, porque esse relacionamento acabou ontem. Sim. E, quer dizer, eu acho que é correto ter acabado, porque é uma pessoa muito instável financeiramente, não sabe controlar dinheiro, tem uma vida muito instável. Financeiramente, eu sou totalmente oposto disso. Eu sou regrada com dinheiro, com a minha vida, com atitudes, eu faço tudo super controlado. É uma pessoa muito diferente de mim. Então, eu acho que realmente não daria certo porque Simone, só nesse aspecto do dinheiro ou ele é diferente em outros aspectos? Tá? Nesse aspecto do dinheiro, muito. Porque assim, eu compro, depois eu vejo se eu consigo pagar. Eu tô com o nome sujo, mas tudo bem, um dia eu pago, devo, não nego, pago quando puder. E eu não. Quer dizer, bem cabeça fresca nesse aspecto. Bem cabeça fresca. Só sim. Nesse aspecto ou é meio cabeça fresca em geral? Então, nesse aspecto, e no início do namoro eu pensava que fosse só nesse aspecto. E agora eu vejo que assim, depois eu te ligo. Cheguei tarde, esqueci de ligar, ou não deu. Ou seja, é muito improvável que ele devia ser a cabeça fresca só num aspecto, né, Simone? É cabeça fresca. E eu sou totalmente oposto disso. Isso. Então, o tipo cabeça fresca deixa você sempre pendurada, sempre esperando. E se não tomar cuidado, daqui a pouco você ainda vai pagar as contas dele também. E tem uma ex-mulher horrível que controla a vida dele. Ela consegue controlar. E ele se agora é férias, eu vou empurrar as crianças aí. Se você não abrir a porta, eu ligo para a polícia e digo que você abandonou, porque você tem que ficar. Aí não quer ficar mal com os filhos e acaba abarcando essa história. Então, assim, eu fico possessa porque ela consegue controlar, né? Sim. E eu controlo a minha vida inteira, menos ele. Menos ele. Mas você é muito ligada sentimentalmente. O que ele tem de legal, Simone? O que ele tem de legal? O físico dele me atrai. Assim, é uma pessoa muito bonita, muito alegre, muito simpático. Em relação sexual é super gostoso. Tem coisas muito boas. Assim. Ele é bom caráter em geral? É bom caráter, é desmiolado, mas é bom caráter. Sim. E assim, como que eu faço para superar? Porque assim, ontem acabou. Eu falei, não quero mais isso, não é bom para mim, não quero. Eu quero alguém legal, eu quero viver um amor bacana, uma vida em comum. Não quero uma pessoa assim desmiolada comigo e com uma ex-mulher chata. E com 2 pentelinhos de filhinhos, assim. Não quero isso para mim. Sim. Então, eu acho que é certo separar, mas assim, como que eu supero essa dor da separação? Você não tem filhos? Você é solteiro? Eu tenho um filho de 13 anos, mas que não é pentelho. Esse não é, ele é super gente boa, ele toca violão, ele gosta de ler, ele é super gente boa. Sim. Ele é super gente boa, inclusive gosta do meu namorado e vice-versa. Parece, inclusive, que meu namorado se dá melhor com ele. Com os filhos. Então, na verdade, você tem que ir atrás do que é melhor para você mesmo, né? Agora vai doer, não é? Pois é, e o que eu faço? Nada. A gente se aguenta a dor. A gente fala, bom dia, dor. Como vai você, dor? Conversa com a dor, entendeu? A dor é um buraco que fica na boca do estômago que a gente aprende a conviver com ele. O que a gente não pode fazer concessão. E daqui a 24, 48 horas a dor aumenta, você corre atrás do moço, entendeu? Isso aqui não pode, porque isso entra num ciclo vicioso e não leva para lugar nenhum. Então, ou a gente tem força para dar o basta e segurar a dor, que vai doer, claro. É que nem parar de fumar. Não adianta dizer que vai parar de fumar e não vai sentir falta do cigarro no dia seguinte, né? Mas tem que segurar. E dá para segurar, né? E é evidente, você me parece uma pessoa suficientemente bem com a vida e bem humorada também, e serena e ordenada e organizada, daqui a pouquinho aparece outro namorado, quem sabe um pouco menos desmiolado, tão cheio de qualidades quanto esse e um pouquinho menos desmiolado. Eu espero mesmo que isso aconteça, acho que você tem direito a isso, né? Aguenta firme a dor. Dói muito, mas não mata, não. Os últimos que morreram de dor de amor foram Romeu e Julieta. Já fazem uns 400 ou 500 anos. Dá para segurar. Aguenta firme que é uma boa. Ir para frente, porque certas características de personalidade da outra pessoa, quando incomodam muito, tem que ser... a gente tem que imaginar que tem que dar uma solução radical, porque as pessoas não costumam mudar tão facilmente o seu caráter. Muito obrigado pela sua participação. Tem um e-mail que eu gostaria de responder rapidinho, que é o do Flávio. Ele escreveu assim: Dr. Gikovati, durante 23 anos torci para o Corinthians. Nunca fui fanático, mas acompanhava o time como qualquer jovem que gosta de futebol.
Há cerca de 4 anos, cheguei à conclusão de que se preocupar com agremiações, jogadores e campeonato é uma grande perda de tempo. Porém, ainda hoje sinto alguma tristeza ou alegria dependendo dos resultados do Corinthians, que sei que não vão mudar a minha vida. O que explica a adoração das pessoas por time de futebol? Seria a falta de referências ou ideologias? Olha, é possível que sim. Eu acho que as pessoas são muito carentes de algum tipo de aconchego também, não só de natureza sentimental, Flávio, mas são muito necessitadas de algum tipo de vivência coletiva, de algum tipo de vivência grupal ou familiar. Na verdade, essa relação grupal, familiar, ou mesmo de pátria, ou de grupamento maior, está cada vez mais enfraquecido ou esvaziado. Isso que você diz assim, falta de referência ou ideologia. Não há aconchego na pátria, não há ideais, não há sonhos de reformulação e de aprimoramento sociopolítico. Então isso acaba por criar um apego mais forte ainda das pessoas a um time de futebol. Esse apego a um time é sempre uma espécie de impulso gregário que faz com que as pessoas se sintam irmanadas, né? Essa sensação de irmandade, todo mundo com a mesma camisa, torcendo pelo mesmo time. É como no Copa do Mundo, as pessoas torcendo pelo Brasil. A sensação é de aconchego, quando a gente faz parte de um todo maior, quando a gente se sente membro de um grupo e integrado a este grupo. A sensação é agradável e é um tipo de fenômeno amoroso, não diretamente relacionado com pessoa específica, de maneira que é muito agradável para a maior parte das pessoas. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Cláudio Oliveira. Pois não, Cláudio. Ô, Jacobá, realmente você tem um programa maravilhoso, que consegue unir aquelas pessoas que gostam de verdade. Muito obrigado. Meu negócio é o seguinte, eu hoje estou vivendo com uma pessoa... Tem um rádio ligado aí que está fazendo um eco aqui, ô Cláudio. Espera um minutinho. Então, eu vivo com essa pessoa e me divorciei. Há 3 anos, eu tenho 2 filhos. Quantos anos você tem? Eu tenho 63. Ué. E ela tem 76. Ela tem 13 anos. Mas eu me divorciei e eu amei essa mulher demais. Eu era muito, assim, ligado a jogo, sabe? Era muito da noite e vivia dentro do jogo. E ali eu tive conhecimento com muitas mulheres. E isso prejudiquei o meu casamento, que ficou acabado. E hoje eu vivo 3 anos com essa mulher que tem mais de 13 anos do que eu, mas se botar junto não parece. Imagino. Mas eu não tive nem mais um relacionamento com outra mulher há 3 anos e é difícil ela acreditar nisso. Qual é o conselho que você dá? Para ela ou para você? Para os dois. Porque ela tem que ficar muito contente que está assim conservada, assim interessante, a ponto de continuar atraente. Isso não é tão raro hoje, viu, Cláudio? Na verdade, tem muitas mulheres maduras, setentonas mesmo, que continuam absolutamente interessantes e capazes de completar perfeitamente um homem. Até porque, nessa faixa de idade sua também, sentir-se completo não significa apenas ter uma parceria sexual, mas muito mais do que isso, aconchego, amizade, intimidade, de maneira que a sua companheira que está botando em dúvida a possibilidade de você ter essa lealdade e cumplicidade para valer com ela, está 100% equivocada, porque efetivamente é perfeitamente possível que você esteja totalmente satisfeito sentimentalmente e mesmo sexualmente com uma parceira mais velha nessa faixa de idade, onde nenhum dos dois é criança e onde as diferenças são muito menos relevantes do que talvez em outros momentos da vida. De maneira que eu agradeço mesmo a sua participação, desejo boa sorte para vocês e tenho agora aqui um outro e-mail da Suzete que pergunta o seguinte: Dr. Gicovati, como manter uma amizade após a separação? Fui casado por 20 anos, tenho 3 filhos e estou em processo de separação.
Meu ex-marido insiste para que mantenhamos uma relação de amizade, mas sou contrária a essa ideia e dificulto a possibilidade. Essa amizade poderia ser considerada saudável e natural? Olha, Suzete, na realidade não há nenhuma regra definida e definitiva. Cada circunstância é de um jeito, né? O fato de poder ter uma relação de amizade para valer com um ex-cônjuge é uma coisa que depende essencialmente de de sobrar depois da separação conjugal alguma coisa muito consistente, muito razoável, o que não é a regra, porque em geral quando existe essa coisa consistente e razoável, na verdade as pessoas não costumam se separar. Então a amizade depois da separação não é a regra justamente por causa disso, porque em geral as pessoas quando se separam entristecidas, magoadas, cheias de ressentimentos e portanto nem um pouco com disposição ou interesse de manter muito viva a amizade com um antigo parceiro. A amizade é uma afinidade intelectual muito consistente, a amizade é uma coisa séria, uma coisa que depende de confiança, de respeito, de lealdade, e em geral quando existe confiança, respeito e lealdade recíproca na relação conjugal, não costuma haver a ruptura da relação conjugal. Então é muito incomum que essa lealdade esteja presente entre ex-cônjuges e por isso mesmo é muito improvável que se possa fazer e ser conveniente efetivamente para todo mundo esta amizade para depois. Quase sempre a amizade convém mais a um do que ao outro e esse um fica forçando a barra para que isso aconteça, às vezes com outras intenções também, nem sempre as mais legítimas. Então, se você pessoalmente não tem interesse em manter esta amizade como uma coisa verdadeira, legítima, sincera e para valer, eu sugiro que você dificulte mesmo esta possibilidade que o seu marido tenta imprimir à relação, pois que isso não é do seu agrado e do seu gosto e não é absolutamente uma necessidade. Se possível, uma relação respeitosa de ambas as partes, já que isto é da máxima conveniência dos filhos, 3 filhos que estão aí e que evidentemente seriam muito beneficiados por uma relação cordial e respeitosa e educada entre os pais. Muito obrigado pelo seu e-mail. Então, tenho aqui um e-mail que é o seguinte. A Beth escreveu para nós o seguinte. Doutor Flávio, tenho um casal de filhos gêmeos hoje com 19 anos. Quando crianças, eu me preocupava mais com o menino porque o pai não demonstrava muito carinho por ele. Hoje, minha filha mora em outra cidade, é bem decidida, enquanto meu filho tem fobia social e baixa autoestima, inclusive toma antidepressivos. Será que isso é reflexo da forma como eu o criei? Então, Beth, na realidade não dá para saber exatamente se as coisas caminham desta maneira. Ou seja, que o resultado adulto tem sempre a ver diretamente com aquilo que a gente procede ou age enquanto pais, né? Você vê que você tem 2 filhas, você de alguma maneira deu mais atenção até ao menino porque achava que isso era necessário, já que ele não recebia tanto o carinho do pai, e você acabou talvez superprotegendo e criando nele alguma dificuldade, que naturalmente se misturou e se associou a outras dificuldades que ele naturalmente já poderia ter por força das suas características biológicas e da maneira mesmo como ele evolui e da maneira como ele pensou sobre a vida. Você sabe que gêmeos são um menino e uma menina, que eles são irmãos quaisquer, não são gêmeos idênticos, cada um tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar, e naturalmente a influência efetiva da superproteção que você certamente sobre o resultado final é muito difícil de ser relacionada. Evidente que a sua filha cresceu mais forte, mais decidida, enquanto que ele ficou mais reservado, mais comedido, e isso
pode ter sido influência da superproteção. A superproteção é sempre uma coisa, vamos dizer que não é boa, não é uma coisa nociva. Ainda essa semana também recebemos um outro e-mail falando sobre a ausência paterna, não é? Quanto a figura do pai pode ser, a falta da figura paterna pode ser também negativa, quanto a negligência do pai antes mesmo da separação e principalmente depois da separação. Muitos pais depois da separação não querem ver os seus filhos, se recusam, se desinteressam da figura dos seus filhos, e isto evidentemente pode ter algum aspecto negativo, mas nós não sabemos ainda fazer essa correlação direta entre as coisas que acontecem efetivamente e as coisas quer dizer, aquilo que é a educação, a maneira como os pais encaminham o relacionamento, e aquilo que é o produto final adulto, de uma maneira, não é tão precisa essa correlação. Sabe, pais de um jeito X, dando tratamento Y, determinam o resultado sempre aquele. Não é assim. Cada história é uma história, cada caso é um caso, e na realidade a gente tem que ter paciência e se esforçar ao máximo, mas não pode correlacionar tão diretamente. Sabe, a ausência paterna gera no filho um determinado tipo de carência que vai provocar dificuldade sexual XYZ, vai provocar timidez, agressividade. Não é bem assim. Nós não sabemos exatamente os caminhos, até porque eles dependem também da maneira como cada criança pensa, como cada criança sente, e é muito mais complicado e sofisticado isto do que as psicologias de botequim costumam falar, que se o pai fizer assim, o filho vai sair assado e coisas que tais. Tem muitas variáveis e não dá para correlacionar, de maneira que as culpas que os pais costumam sentir acerca da maneira dos seus filhos se comportarem na vida adulta nem sempre procede. Então, temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Silvia, boa noite. Boa noite. Então, a minha pergunta é sobre criança hiperativa, porque é o seguinte, é um conhecido nosso, né, que ele é muito difícil de controlá-lo. Eu conheço há pouco tempo, né, conheci a mãe dele, né, agora nos reencontramos novamente, e eu acho que é falta de bronca, porque eu tenho quase 40 anos, no meu tempo não existia criança hiperativa, chamava criança sem educação. Né? Então, eu acho que hoje em dia muitos pais, muitas mães têm assim medo de magoar a criança, né? E não faça isso que é feio, não faz isso que não vão gostar de você, né? Não vão gostar do seu comportamento, né? E a criança faz o que quer e sabe, coitado dos adultos. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco. Silvia, me diga uma coisa, quantos anos tem essa criança? Tem acho que 7 ou 8. 7 ou 8. E é muito agitada? É um furacão. Inclusive, se nós estivermos numa sala, essa criança entra correndo, não fala com ninguém, sai derrubando tudo, pula, e você chama, ele não responde, ele só ouve o que ele quer. Compreende? Sim. E ao mesmo tempo ele fala que está sofrendo muito e tal. E eu não sei, eu acho que é falta de bronca, ainda não tive coragem para falar isso claro para a mãe dele, porque inclusive eu dei aula, eu trabalhei com crianças muito pobres e com crianças muito ricas, e não era bem assim não, sabe? Então gostaria que o senhor comentasse se o senhor acha que isso existe mesmo, se é doença mesmo, mas, Silvia, neurológica. O fato de que quando a gente era criança, quando eu era criança não tinha nem dislexia, não tinha nenhuma dificuldade motora também, não existia problema de psicomotricidade também. Isso não quer dizer que não existisse problema, na verdade não se fazia o diagnóstico, né? Então, hoje há um certo rigor maior no diagnóstico, o que pode naturalmente criar a possibilidade da gente ter, sim, mais possibilidades até de nomes de problemas ou de doença. Do jeito como você está falando dessa criança, ela tem uma agitação e uma atividade para além
daquela que é comum hoje. Ô Silvia, também é verdade que hoje as crianças são mais agitadas do que eram antes. Não sei se por força do fato de que elas são muito estimuladas desde muito cedo, porque ficam jogando videogame no computador, porque tem um monte de joguinhos eletrônicos de todos os tipos que na realidade não existiam também no passado, de maneira que é provável que hoje as crianças tenham, desde pequenininhas, sejam um pouco estimuladas demais, com máquinas, com televisão, com desenhos animados, com DVDs, com jogos de todo tipo, muito mais agitadas e muito mais ativadas psiquicamente do que eram no passado. Além disso, existe sim também algumas crianças que são mesmo hiperativas, que são neurologicamente um pouco irrequietas e que têm uma falha neurológica que é uma espécie de depressão do centro depressivo. Tem uma atividade que, em geral, acalmam quando a gente usa estimulante. Então, o tipo de medicação para hiperatividade é estimulante, porque você vai estimular o centro depressor que está dormindo e esse centro depressor vai acalmar a criança. O próprio fato de que o estimulante acalma é um sinal de que existe, sim, uma deficiência neurológica, além de outras questões que podem, ligadas à educação, que podem também, evidentemente, fazer a criança assim controlada ou mal controlada. É fato também que as crianças são mal educadas hoje. Isso é outra variável. Também é fato que as pessoas são bastante mais mal educadas do que eram talvez há 30 anos atrás, quando as famílias eram mais rigorosas, mais radicais, mais firmes na forma de encaminhar a educação. De todo modo, eu agradeço a sua participação e gostaria de chamar então um outro ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Antônia. Pois não, Antônia. Doutor, eu gostaria de saber como que eu faço para ajudar uma pessoa que há uns 8 anos atrás passou por um acidente, ficou deficiente visual. 4 anos depois ele entrou numa depressão profunda. Faz tratamento, toma deficiente visual ficou cego total? Total. Sei. Qual é a idade da pessoa? 38. Sei. E ele toma 3 antidepressivos. Sei. Só que de uns tempos pra cá ele tá ficando assim, meio que revoltado. Ele gosta de armar barraco, seja em qualquer lugar. E eu não tô mais suportando, sabe? Eu acho que eu tô ficando estressada com isso. Gostaria de saber o que eu posso fazer. Qual é o tipo de intimidade que você tem com ele? Não, é meu esposo. Sei. E ele está muito agressivo? Não, assim, ele passa tempos calmos, depois, assim, do nada Como é que ele passa o tempo? Mais deitado. É difícil a vida também, né? De uma pessoa que, de repente, né, num acidente, quer dizer, levando uma vida normal, porque a pessoa que é cega desde de nascença tem um hábito, está acostumado, vamos dizer assim, com este modo de ser. Mas uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade, de repente, né, fica cega, se não for uma pessoa cheia de interesses, se não for curiosa, se não for, ela foi aprender a ler aquela... Ele teve algumas aulas só de mobilidade. O Braille mesmo, ele não quis. Não quis? Mas assim, ele fica muito agressivo. Outro dia mesmo, uns 2 finais de semana atrás, teve o casamento da sobrinha dele, ele armou o maior escândalo, eu tive que vir embora e largar o casamento para trás. Larguei ele lá e ele veio sozinho. Aí eu fico confusa, eu não sei se ele tem, não sei se é algum problema mesmo mental ou não, porque, assim, se ele fosse perturbado mentalmente, eu acho que ele não tem a capacidade de ter vindo embora sozinho. Eu não sei se é só perturbado, ele fica perturbado em determinados momentos, em determinadas situações. Isso, talvez exato. Ele se sinta revoltado, quer dizer, ele não tem aquela docilidade para aceitar um fato que não é nada fácil de aceitar, diga-se de passagem, né? Deprime, usa medicação antidepressiva, é possível que essa medicação também não esteja fazendo todo o benefício possível para ele, de maneira que ele, em certos momentos, fica mesmo muito rancoroso, muito frustrado, e a gente, apesar de que a gente pode perfeitamente entender o que se passa com ele, evidentemente a gente não pode
também tolerar que ele haja de uma maneira grosseira e mal-criada com outras pessoas que não têm nada com isso, que seria o seu caso, e de outras pessoas próximas dele. Então você está certa de ser mais dura com ele e de avisar que você não tem a obrigação de ficar tolerando grosserias absurdas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que compreender que a vida dele também não está nada fácil, porque um indivíduo sem outros interesses, sem curiosidades maiores, cego, parado, trancado dentro de casa, sem possibilidade de trabalho, nem de convívio mais ativo socialmente, vai ficando revoltado e provavelmente muito ressentido e faz as coisas que anda fazendo, tanto com você como nessa própria situação social. É lamentável para todo mundo. Veja se você dá umas duras nele, porque às vezes ele pode se sentir um pouquinho acuado, e acuado maneira um pouquinho na agressividade. É tudo que eu posso te dizer. Muito triste a história para todo mundo. Obrigado pelo seu telefonema. Tem um e-mail aqui de uma ouvinte que não se identificou e escreveu o seguinte: doutor, tenho uma irmã de 24 anos que teve um casamento conturbado durante 3 anos. Ela se separou após se apaixonar pelo chefe no trabalho. Acabou sendo demitida, talvez para evitar, pois o chefe dela é casado. Depois, minha irmã abandonou outro emprego por ter sofrido assédio. Após todos esses episódios, ela está muito deprimida e acha que o ex-marido e o rapaz que a assediava estão espalhando calúnias contra ela por todo o país, dizendo que ela foi demitida por se envolver com um homem casado. Ela acredita que todos que olham para ela estão comentando sobre isso, inclusive na TV. Como as coisas podem chegar a este ponto na cabeça de uma pessoa? Então, minha cara ouvinte, na realidade a sua irmã tem 24 anos de idade e provavelmente em função dessas experiências de vida conturbadas, acabou desenvolvendo um quadro mais psiquiátrico mais grave. Essa coisa de achar que todo mundo está vendo, perseguindo, falando mal dela, e inclusive através da televisão e outras coisas, já faz parte de um delírio de perseguição. Quer dizer, um quadro delirante de perseguição corresponde a um tipo de doença que não é raro ter como aparecimento essa fase da vida, quer dizer, entre 18 e 25 anos de idade, né? Doenças chamadas, né, no grupo do tipo esquizofrênico, com um quadro delirante de perseguição, define um tipo de esquizofrenia que se chama paranoide. É uma história triste, mas provavelmente as experiências de vida só foram a matriz do conteúdo do delírio, e não obrigatoriamente a causa disso. Então eu não sei se realmente foram essas experiências que provocaram a doença. Ela deveria, mesmo se não tiver muita vontade, ser encaminhada para um tratamento psiquiátrico, porque hoje nós dispomos de medicamentos bastante interessantes que podem melhorar muito o quadro psíquico dela e melhorar muito também o futuro e o prognóstico dela. De maneira que não tenha pudor não em forçá-la um pouquinho até a buscar ajuda psiquiátrica, porque o quadro é um quadro provavelmente que requer medicação adequada. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora sim, a pergunta gravada que nós prometemos há meia hora atrás e não conseguimos colocar. Meu nome é André, sou do Rio de Janeiro. Dr. Gicovati, estou atravessando uma fase muito difícil na minha vida. Tenho 54 anos, moro com meu pai, que é separado da minha mãe há 24 anos. Ele tem 85 anos e moro com ele e com uma empregada que está há 1 ano aqui. Eu sou aquele tal filho legal. Quanto mais legal eu sou com ele, mais ele me maltrata. Em detrimento do meu outro irmão, que nem liga para ele e ele trata muito bem. E o meu irmão não quer saber dele há muito tempo. Eu não estou aguentando mais morar com ele. Só que eu tenho um empecilho financeiro de me separar dele. Eu moro numa sala e 2 quartos com ele, só que nos fins de semana a empregada vai embora e ficamos nós dois aqui e nos atracando, porque ele é um velho ranzinza, chato, e me incomoda bastante. Como resolver esta situação? Devo tentar colocá-lo num asilo? Como me livrar dele? Como tentar a convivência com ele? Então, André, me parece que a convivência é muito pouco provável que venha a modificar, porque aos 80 e tantos anos, você com 50 e tantos, dificilmente vai haver mudança. Para colocá-lo num asilo, se ele está lúcido, quer dizer, se ele não está fora de si, e essa lucidez, a chatura não é falta de lucidez. Se ele estiver lúcido, não dá para fazer isso a revelia dele. Então teria que depender da boa vontade dele para colocá-lo numa clínica ou num asilo. Para
tomar uma atitude à revelia dele, precisaria o endosso do médico, seu e eventualmente do seu outro irmão também. E ainda por cima dependeria de uma clínica, de um hospital aceitá-lo, porque ninguém quer problemas com a justiça. Se o indivíduo não tiver completamente fora de si, é difícil fazer qualquer ação à revelia. Ser chato só é um direito do cidadão e não dá para fazer muita coisa. Se você não tem a possibilidade material de realmente tomar a iniciativa e se afastar, a situação para você fica bastante complicada e acho que você tem que talvez se conformar um pouco mais, talvez ficar o mínimo de tempo possível dentro de casa, se afastar dele, evitar confronto, fazer qualquer coisa, menos tentar se entender com ele, porque vai ficar realmente difícil. Muito obrigado pela sua participação, André. E temos agora mais um ouvinte por telefone. Seu nome? É Paulo, doutor Chocolate. Pois não, Paulo. Eu tenho 46 anos, falo do interior de São Paulo, tá? Pois. Na verdade, somos um casal, tá? Pois não. Estamos aqui, somos ouvintes e admiradores do seu trabalho. Muito obrigado. Doutor, o nosso questionamento nós estamos casados há 12 anos, temos uma vida emocional e financeira bem estável. Quantos anos você tem, Paulo? Não tivemos filhos ainda. Há cerca de 7 anos começamos. Paulo, quantos anos você tem? Eu tenho 46, doutor. E minha ela? Esposa vai fazer 40 agora. Sim. E então, há cerca de 7 anos, a gente partiu para fazer alguns tratamentos de fertilização in vitro e não obtivemos sucesso ainda. Devido a um problema de saúde da minha família, essa situação não vai ser, da minha esposa, não vai ser possível mais ela repetir esses tratamentos de estimulação ovariana para fazer novos embriões. A gente ainda tem 6 embriões congelados, tá? Mas o grande questionamento nosso é no sentido de adoção. Embora a gente tenha muita vontade da paternidade, né, do filho, que esse filho venha, a gente não consegue ver com naturalidade a situação de adotar uma criança. E isso nos leva a um questionamento se a gente tem realmente um sentimento de paternidade quebrado ou que não é tão completo assim, né? Porque a gente não consegue trabalhar essa ideia. Já tentei, já pensamos, conversamos muito. Isso é muito formatado, tanto na minha cabeça quanto na minha esposa, nesse sentido, de que a gente gostaria de ter realmente um filho nosso. E às vezes eu fico achando isso uma falha até de sentimento, né, da nossa parte. Mas, então, Paulo, na realidade, se está já formatado na cabeça de vocês, não sou eu que vou tentar modificar esse ponto de vista, mas não corresponde ao meu. Eu acho que você querer ter um filho que tenha, vamos dizer assim, as peculiaridades genéticas da sua família e da família da sua mulher, é uma coisa que eu compreendo perfeitamente e a maior parte das pessoas pensa e sente desta maneira. Acontece que, do meu ponto de vista, eu não sei como é que são as famílias, mas elas são todas muito parecidas. Então, você tem aí, nas famílias, você tem muitos genes duvidosos também, não é só genes maravilhosos. Então, nós somos todos meio vira-latas do ponto de vista genético, né? Quer dizer, a gente tem 2, 3 filhos e sai cada um com uma cara, com um jeito. Isso, para mim, significa o seguinte: se os filhos não são da gente, são adotados, a sensação de aconchego, de prazer e de gosto e sentimento por eles, a experiência mostra que é absolutamente idêntico. Quer dizer, não há nem grande diferença na genética, porque as chances de problema com filhos adotados é mais ou menos a mesma que com filhos próprios, porque, volto a dizer, nas famílias nossas também está cheio de problema, e não é que nas outras famílias ou na família daquela criança que vai ser adotada tenha muito mais problema do que na nossa. Então eu, pessoalmente, acho que se não conseguiram essa fertilização pelos recursos da medicina moderna, o passo seguinte, para quem quer realmente ter filho, é adotar. É evidente que em cada um desses passos intermediários, cabe ao casal refletir, sim, se vale a pena ou não ter filho, se é tão importante para o casal ter filho, porque é perfeitamente possível imaginar uma vida feliz sem filhos, isto sim. Agora, eu acho fácil imaginar a vida sem filhos, acho fácil imaginar também a vida com criança adotada, como acho fácil ter filhos naturais. É tudo fácil e, aliás,
Filho é fácil não, mas filho é sempre bastante trabalhoso, mas para quem gosta é muito bom. Agora, filhos adotados e filhos próprios, o sentimento que os une e o prazer de ver crescer e de ver criar é absolutamente idêntico. Muito obrigado pelo seu telefonema e mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? É Maria Tereza. Pois não, Maria Tereza. Por favor, olha, em primeiro lugar, meus parabéns pelos conselhos que o senhor tem dado para as pessoas. Eu ouvi há pouco tempo no Café Filosófico da TV Cultura e, sem querer, no dial do rádio, acabei ouvindo e ouvindo o senhor falando. E eu tenho um problema, assim, que gostaria de participar e ouvir o seu conselho. Pois não. Eu tenho 2 filhos, eu sou viúva e a menina tem 14 anos e o moço 22, os 2 estudantes, ele é universitário. E ele está me dando muito problema porque está viciado na internet. Ele já está um pouco isolado, amigos das pessoas em geral. E não é o caso de ser como um rapazinho de 15, 16 anos que vai desligar o aparelho ou que vai cortar a internet, é um homem. Eu gostaria de ouvir o que o senhor poderia me ajudar nesse sentido. É tão comum isso hoje, não, Maria Tereza? O negócio está complicado. Eu já vim de Minas Gerais pensando que aqui ia resolver o problema dele numa cidade maior, com mais estímulos a muita coisa, mas complicou. Complicou. Eu tive que mudar radicalmente a minha vida e ele não aceita, ele não acha que está viciado na internet. Ele não vê como dependência o fato de estar isolado, de passar as noites em claro. E a gente que é mãe... Tem prejuízo no rendimento escolar? Também. A faculdade decaiu muito as notas. Qual é a faculdade? Ele está fazendo Direito. Sim. Então, é muito complicado isso, Maria Tereza, porque realmente é uma doença coletiva, né? É uma doença de toda a geração, muito comum, cada vez mais comum e vicia mesmo. Só que eles têm dificuldade de reconhecer como vício. Eles têm dificuldade, eles acham que tem controle, como o indivíduo os jovens que bebem muito também acham que tem controle sobre a bebida e vão ter sempre esse controle, como as pessoas que usam a maconha acham que vão parar a qualquer momento, e na realidade é tudo mais difícil de abandonar do que se pensa. A internet é um entretenimento muito intenso, solitário, onde os rapazes resolvem suas fantasias eróticas muitas vezes, nas salas de bate-papo eles encontram amigos, namoros, fazem uma vida em torno disso, o que é bastante gratificante por um lado, mas extremamente complicado em termos de que eles não buscam outras soluções. Prejudica o rendimento, e o fato de prejudicar o rendimento é o maior indicador visível de que possa existir algum tipo de dependência. Eu acho que é nesse item e neste ponto que você deveria se apegar fundamentalmente. É muito difícil porque não dá nem para, na marra, empurrá-lo para uma terapia, nem coisa que o valha. Vai ter que esperar mais um pouquinho, talvez a situação se tornar um pouco mais complicada para depois ver o que dá para fazer. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui um e-mail da Rosa, que nos mandou a seguinte mensagem. Doutor, eu tenho 54 anos, sou casada há 36 e nos amamos até hoje. Há 4 anos, meu marido teve câncer de próstata e precisou tirar tudo, inclusive os testículos. Se por um lado a cirurgia garantiu a sobrevivência dele, por outro lado a qualidade de vida despencou. Ele é impotente e não há sequer o desejo, pois o seu nível de testosterona é muito baixo. Ele vive dizendo que vou deixá-lo, mas eu não penso nisso. Nem mesmo me masturbo, pois acho que com isso estarei traindo meu marido. Mas tenho meus desejos e fantasias. O que posso fazer para que meu marido fique mais confiante e atravesse essa fase? E eu, como não me sentir culpada ao querer me autossatisfazer? Rosa, a questão da masturbação tem que ser tratada como uma coisa absolutamente natural, humana e como um fenômeno pessoal, como aliás eu acho que é basicamente o sexo. O sexo é um fenômeno pessoal, você faz, é uma carícia que pode ser trocada com outra pessoa, um estímulo táctil que pode ser trocado, mas pode ser praticado individualmente, sozinho também, através da masturbação. Coisa que eu acho que tem que ser tratada de uma maneira absolutamente serena e sem culpa, né? Quanto à questão da aflição e da baixa, como se diz aí, da qualidade de vida, eu acho que isso é relativo, porque o sexo, num relacionamento com grande qualidade e que tenha amor, depois de 36 anos de casado, como isso que você está referindo aí, o sexo tem a sua importância, evidente que você ainda é jovem, mas não é
tudo isso, né? Ele tem uma importância relativa. Os homens costumam se preocupar demais com o fato de não estarem sendo capazes de satisfazer sexualmente as suas mulheres e acham imediatamente que elas vão sair correndo atrás de outro tipo de parceiro capaz de dar a elas o que está lhes faltando. E nisso eles têm uma visão absolutamente machista, equivocada, que não tem nada a ver com os fatos nem com a realidade. Eu penso que quando a gente casa e quando se gosta de verdade, é como se fala no casamento religioso. É para o mal e para o bem. Aqui ainda é um mal menor, porque o seu marido acabou, enfim, salvo de uma doença muito complicada, se livrou de uma adversidade muito complicada e muito grave, que seria um câncer eventualmente bastante, que pode ser bastante invasivo, e é isso que interessa. A preocupação em que o relacionamento ganhe e permaneça estável, apesar da falta de intimidade sexual, tem que ser reassegurada a ele o tempo todo. E você, se tiver realmente os seus desejos, você trata de resolvê-los da forma discreta, através da masturbação, sem desonrar, não o seu marido, mas a qualidade do relacionamento, essa bonita ligação de 36 anos que une vocês e que tem que unir até o fim, qualquer que seja o tamanho da adversidade. Não é possível que cada vez que surja algum problema ou alguma dificuldade ou alguma limitação, as pessoas têm que trocar de parceiro como se troca de roupa. Isso aqui é uma visão absolutamente sem nexo, especialmente para um casal que tenha esta qualidade de relação como a de vocês. Tudo menos a culpa em relação à masturbação, que não tem mesmo o menor cabimento. No Divã do Gicovati tem produção de Camila Campaneruti, Diego Matoso, Janaína Barros e Pétria Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Altino Moreira, a direção de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.